Hoje nós temos aqui Freud na pele de Luiz Felipe Pondé. Quem foi ou quem é Freud? Freud, bom, antes de tudo, é um dos pensadores que marcou o século XX, né? Mas ele era um desse tipo de... ele não era filósofo, ele era médico, neurologista. Que não quer dizer Isso também que é mesmo. um cara com muita elaboração. Teoricamente, ele deveria ser um cara muito físico, Concreto. vamos dizer assim, concreto. Muita gente acha que o Freud passou a vida inteira achando que da metapsicologia, que ele chamava a minha feiticeira, aquela história de inconsciente, né? Ego, id, superego, que ele passou a vida inteira imaginando que em algum momento a neurologia no futuro E encontrar. seria capaz de recuperar isso e sair da feiticeira para ir para a ciência. Ou seja, que em algum momento você poderia encontrar nos Aonde estaria o ego, aonde estaria o é. id. Não é assim, mas em algumas coisas aconteceram aí de determinadas áreas do cérebro comandarem emoções. Ele estava meio certo. Ele estava meio certo. Do ponto de vista do tratamento enquanto tal, ele acabou se afastando muito de qualquer ideia de uma psiquiatria mais materialista, organicista, né? Mas eu acho que o Freud, do ponto de vista de quem ele foi ou de quem ele é como pensador, ele é alguém que está numa tradição que a gente pode pontuar como Schopenhauer, Nietzsche, que são filósofos que querem enxergar algo que está para trás daquilo que aparece. Então, tem uma carapaça no mundo, no modo como as pessoas agem, no modo como a sociedade está organizada, mas a pergunta do Freud é o que está atrás disso? Quer dizer, sobre o que a gente tem um acordo tácito que ninguém fala, que ninguém diz a verdade. Por dentro da máscara. É, isso mesmo. Eu lembro de uma cena daquele filme maravilhoso chamado Freud Muito Além da Alma, né? Uhum. Do John Huston. Montgomery Clift faz o papel do Freud. Tem uma cena que o Freud está falando com um professor seu, que aliás era bastante, digamos assim, malvado com ele. E num dado momento o professor acaba mudando de ideia e tal, chama na casa dele, ele pega uns escorpiões, alguma coisa assim, e mostra que os escorpiões têm que ficar no escuro, porque se eles vierem para a luz, eles atacam as pessoas. Ou seja, ele põe em dúvida o projeto freudiano de lançar luz, que é uma metáfora do Freud, né, o tempo inteiro. Lançar luz. Sobre o nosso lado escuro. Exatamente, que era melhor deixar escondido. Passa o tempo, esse professor adoece e tal, e um dia ele chama Freud de novo em sua casa, e ele já, numa posição diferente, vira para o Freud e diz assim: esqueça o que eu disse, vá adiante e nos traia. O Freud se via como uma espécie de traidor. Da neurologia, é isso? Traidor desse acordo tácito de nunca se tocar naquilo que importa. De nunca se falar daquilo que realmente faz sofrer e é sintoma. Não nos permita continuar hipócritas. Exatamente isso. Por favor, né? Tem uma vírgula aí. Então o Freud, para mim, ele é um desses autores que tem como impulso contínuo dar a volta e ir tocar naquilo que ninguém quer que apareça. Por que você acha que gerou isso nele? Porque a vida dele era certinha, vamos dizer assim, não era? Talvez justamente porque ele era certinho, é que ele podia ter tanto interesse em quebrar essa coisa, esse acordo. O Freud era um judeu, né, de cultura alemã, nasceu no que hoje a gente chamaria de República Tcheca, mas ele estava dentro do universo do Império Austro-Húngaro, vai para Viena, que é uma capital cultural e científica da região. É um judeu que sempre teve o desejo de fazer parte da Europa, que é uma característica muito comum da época. Você tem vários outros judeus famosos, digamos assim, que alguns chegaram até a se converter a alguma forma de cristianismo, inclusive para facilitar a entrada na universidade. Sua absorção. Exatamente isso. O Freud não fez isso, né? Casou com uma judia, criou seus filhos como judeus, mas seus filhos lutaram no exército austro-húngaro na Primeira Guerra, e o Freud tinha muito orgulho disso. Então ele tinha uma identificação com o mundo
que muitos chamam de vitoriano. O Freud era um cara que achava que as pessoas devem ser honestas, devem seguir as regras, devem buscar virtudes, mas ao mesmo tempo, e eu acho que isso que é uma das coisas fascinantes dele, é esse conflito, né? Mas ele sabia que a gente tinha demônios, é isso. Exatamente. E é isso. Mas que a gente deveria controlá-los. A gente deveria Porque aprender, quando ele fala aprender a lidar com eles, é aprender isso? a identificá-los, saber de onde eles vêm, como que eles nos pegam na esquina, certo? Como que eles conseguem Claro, nos pegar. quase sempre. E ao aprender o movimento desses demônios, aprender a conviver com eles e, quem sabe, ser criativo. Aquilo que ele chamava de sublimar o sintoma. Quer dizer, você ser capaz de, em cima da Pegar repetição... Pegar essa energia e jogar para lá. Vamos chamar de energia, mas ele não falava energia. Não falava. Ele usava expressões como energia psíquica, não energia no sentido que a gente fala hoje, claro. Tipo, trocar sofá de lugar, né, para melhorar a energia da casa. Feng Shui, essas coisas aí. Mas ele falava de energia psíquica, ele falava de energia sexual. O próprio conceito de libido é uma energia psíquica e sexual. Claro. Né? Então, ele pensava, na realidade, é uma frase famosa do Freud, assim, se eu conseguir pegar um paciente em sofrimento, e eu conseguir fazer com que ele ame e trabalhe razoavelmente, eu já estou feliz. Quer dizer, o Freud tinha consciência que você ser razoavelmente normal é uma empreitada difícil. A chance de dar errado na vida psíquica, afetiva e tudo mais é muito alta. Mas, para além disso, a ideia do Freud era você conseguir fazer do sintoma... O sintoma é aquele negócio, né? Por exemplo... Você sabe que aquele tipo de mulher vai te ferrar, mas você só gosta daquele tipo, sei lá. Ela bebe, ela é voluntariosa, tipo por Capitu. Alguma razão. Tipo Capitu. Por alguma razão você se atrai você por ela. Você só gosta dela. Você desse não tipo. tem noção por que você se atrai. Só que você se atrai por várias delas, você acaba sofrendo do mesmo jeito, você acaba batendo a cabeça na parede, mas por que eu faço isso? Por que vai eu lá faço e faz isso? de novo. E aí faz de novo. É porque muda de corpo, tá certo? E você finge que está mudando de mulher. É o mesmo demônio, mas só mudou de corpo, né? E aí a ideia é que você perceba, antes de tudo, o seu movimento de repetição. Porque aí quando você vê chegando um tipo assim, você fala, opa, é nesse tipo aqui mesmo que eu me ferro. E quem sabe, ao invés de ficar dançando o tempo inteiro nessa, você acaba escrevendo um livro sobre isso. Aí sublimou. Foi criativo. Escreveu um livro... Mas não necessariamente se livra disso. Não, mas se você, depois de 150 anos de análise, né, você pode aprender a identificar melhor o tipo, né, e correr antes de se você apaixonar. vê ela entrando na festa, você vai para o outro lado. Sai pra lá. Não dá nem boa noite. Porque se cruzar o olhar, você já dançou. Você vai embora, procura alguém mais simples, alguém mais parecido com você, mesmo que você não fique tão desesperadamente apaixonado, mas você pode ter uma vida de alguma forma gratificante, construtiva. Então é por isso que um dos biógrafos dele, o Peter Gay, diz no final... É o principal, né, biógrafo? Tem o Jones que escreveu antes, mas o Peter Gay, escreveu, digamos assim, uma biografia que é tomada hoje como uma referência muito grande e tal. E no final da biografia ele se refere ao Freud como o velho estoico, né? No sentido de que ele interpreta o esforço do Freud um esforço para que a gente aprenda quem nós somos, qual é a natureza humana que habita em nós, e ao saber disso, a gente consegue viver dentro do que é possível para nós. Isso é considerado estoicismo, basicamente. Claro. Que é aquela filosofia grega, que aliás o Freud era apaixonado pela Grécia, né? Tanto que... Shakespeare, Goethe e tal, mas pela Grécia, Édipo. Exatamente, né? ele usou muito o mito de Édipo para virar o complexo de Édipo. Na realidade, o que Freud achou é que a tragédia grega estava aqui dentro, ou aqui dentro. O que faz sentido. Não? Todo sentido. Pelo menos para nós, depois do Freud, faz sentido. Então, assim... Depois que ele falou, Depois que ele falou, a gente... Pô, como ninguém nunca viu isso? Os sujeitos estavam falando de alguma coisa que experimentavam dentro deles, né? Mas o estoicismo é uma filosofia grega que afirmava justamente isso, né? Que existe um logos, existe um princípio de organização, inclusive do cosmos,
e que a sabedoria é você aprender a viver dentro desse princípio. Não tentar ser o que você não é, não tentar negar certos princípios que movem a nossa natureza humana, mas conhecê-los e aprender a viver dentro deles. Então dá a ideia, às vezes, de que é uma certa resignação, que é uma vida De alguma submetida. maneira é, não é? É, Porque no final você não pode transformar é, o que é, não é isso? a ideia é que você não pode transformar porque você vai bater num rochedo, que aliás é uma imagem muito comum. É maior do que a gente, não é isso? Beyond my control. Não é Que é o isso? que sempre importa na vida. É. O que é beyond our control. Não é isso? Assim, é maior do que a gente e que a gente, de alguma maneira, tem que aprender, ter a humildade de entender isso, né? Sim. E isso... Mas não necessariamente se submeter. A ideia não era essa. Era poder lidar com isso. Lidar, e há um nível de transformação que o pressuposto é o seguinte: ao, de alguma forma, conhecer melhor a sua história do inconsciente, aquilo que te formou, qual é o seu romance familiar, como fala o Freud, que vai lá no Complexo de Édipo, que todo mundo conhece, ao ser capaz de se apropriar disso em alguma medida, que estaria lá escondido no inconsciente, você se transforma porque você deixa de ser ignorante sobre sua história. Em relação a isso. A transformação está aí. Não é que você muda a Muda o história que você aconteceu. sente, não muda, claro. Então, é por isso que é uma espécie de, se a gente estivesse falando em filosofia antiga mesmo, ou qualquer forma de espiritualidade antiga, a gente diria que há uma transformação espiritual nisso. Não no sentido religioso. Não, claro. Freud é um dos caras que construiu o ateísmo contemporâneo, mas no sentido de que é um processo interno, que você passa a ser uma outra pessoa em alguma medida. Porque ele tem uma crença, então, que o conhecimento e o falar sobre o conhecimento, porque para ele era muito importante a questão, que a palavra era transformadora, não é isso? Sim. Nos muda. Sim. O que é um pouco naif, não é? Se você... Porque às vezes a gente atinge esse estágio de conhecimento e de alguma maneira fica com muita dificuldade. Você sabe, mas não consegue. Faz. Sim. Não é isso? O que, em algum momento, pode lhe trazer até um certo desespero, porque você vê que você está indo em direção ao buraco. Era melhor não saber. Era melhor antes. Né? Assim, ignorance is bliss. Exatamente. Como falam os americanos, né? Porque assim, não é muito verdade que quando a gente toma conhecimento, a gente transforma. Verdade que isso sem esse conhecimento, não há a menor chance de transformação, não é isso? Sim. Mas o conhecimento em si, ou até a palavra, não funciona assim. Isso dentro da história do Freud e da construção da psicanálise no Freud, especificamente, no começo o Freud é muito mais, digamos assim, crente. Ele começa achando que a hipnose, né? Começa a usar a hipnose. É isso mesmo. Ele acha que hipnotizando o paciente, fazendo o paciente falar em hipnose e você do X você acessaria alguma coisa... E aí transformava, saía do sintoma. Aí ele vai descobrindo que não funciona assim na hipnose. Difícil. Daí ele descobre que as pessoas falam coisas sem querer, que as pessoas têm sonhos, e nesse sonho você consegue manifestar desejos escondidos de uma forma tortuosa, né, pela condensação e deslocamento, como falava o Freud, quer dizer, pega uma pessoa e transforma ela em outra no sonho. E põe numa outra situação. E aí você analisando isso, falando disso, você consegue descobrir a relação que tem esse personagem onírico, como ele fala, o conteúdo explícito do sonho, e aí você consegue acessar, na verdade, o que está escondido aqui. Você estava sonhando que você é um personagem que salva o mundo e tem a obrigação de salvar o mundo. É um Batman, sei lá. Mas, na verdade, esse sonho aqui está falando do seu sentimento de abandono, para ficar no Batman. Porque os pais morrem na frente dele e tal. Então, o sonho de virar um Batman, na verdade, está falando do seu sentimento de abandono, de que você quer ser um super-homem para ultrapassar superar esse problema. Então, o Freud chega nesse momento, que é onde vai nascer a psicanálise mesmo, não na hipnose, de que ele acredita que se você escutar o que o paciente fala sem querer falar, os famosos xistes, né? Trocar o nome, dizer uma palavra no lugar da outra, né?
ou se o analista interpretar junto com você o seu sonho e perguntar, mas então, o que você acha que significa isso aqui e tal, aí, nesse momento, o Freud acha que isso pode, melhor do que na hipnose, isso daí pode levar você a acessar de uma forma mais, digamos assim, consistente o conteúdo traumático que está lá embaixo. Agora, no final da vida, o Freud escreve um texto muito bonito, que eu acho entre os melhores dele no final da vida, chamado Análise Terminável e Interminável, em que ele fala que a análise é terminável no sentido em que um paciente te procura com um sintoma tipo não consigo dormir no escuro, sei lá, X. E aí, depois de identificar uma experiência infantil associada ao trauma da escuridão, do medo, de você não conseguir enxergar o que vai chegar perto de você e tal, aí você de repente consegue dormir um dia, uma noite no escuro. E aí você descobre que você agora está conseguindo dormir no escuro. Só que o problema pode sair daí e migrar para outro lugar. Você passa a dormir no escuro, agora está com medo de avião. Quer dizer, Claro. acabou Tá um aqui, mais a manifestação, acabou essa manifestação, mas existem mudou para outro lugar. Isso. E aí, então, é interminável. Ela é terminável num sentido, mas ela é interminável no outro. E o Freud também diz, de repente você faz uma análise, está bem no casamento, bem no trabalho, se ele estivesse falando hoje, aí você vai e acontece um acidente com o teu filho. E aí você regride. Começa a ter medo de viajar de avião, começa a ter pânico à noite, começa a não conseguir sair de casa, começa a achar que tudo é um lixo, que a vida não tem sentido, deprime. E o Freud diz, a análise também é interminável, porque o número de eventos que podem acontecer na vida... Tipo, tá tudo ótimo e de alguma maneira escorrega na casca de banana e volta. Assim, a gente tem um destino seco. Isso é verdade. Absolutamente verdade. Isso é bastante verdadeiro. O Freud, que a gente fala depois da virada da pulsão de morte, quando a gente está lá por volta de 1920, 19, 21, quando ele começa a trabalhar com o conceito de pulsão de morte, que está para além do prazer, né? Porque antes o Freud entendia que a gente tem um desejo o tempo inteiro de um certo prazer que é proibido, que é reprimido, e que está agindo lá dentro, coisa materna, desde desejar a mãe, né? não sei o quê, do famoso Édipo. Isso. E só que depois da virada da pulsão de morte, como se fala, ele começa a suspeitar que, para além do desejo do prazer, existe na realidade um desejo da pulsão, porque a teoria do Freud, do final, é a seguinte, a pulsão quer sempre voltar para uma posição anterior. Ela é regressiva, como se fala. Ela quer voltar para um estágio de prazer anterior. Então ela fica puxando você para... Então, era bom quando eu estava com a minha mãe, era bom quando eu não sabia disso, era bom quando eu achava que o mundo fazia sentido, sei lá. Só que quando ele chega na pulsão de morte, o que é isso? Na verdade, a pulsão mais originária, ela quer levar você ao estado de inorgânico. Porque ali era ótimo. Você não existia. Inocência absoluta. Você nem existe. É a felicidade da pedra. Né? A morte seria esse mesmo lugar, não é? Você então a morte é voltar para isso. Você também não existe. Só que para isso tem que se destruir, né? Você tem que passar pela vida, tá certo? É que aqui você ainda não tinha vida. Tem uma inocência em relação à vida. Só que a pulsão de morte é justamente uma espécie de desejo de voltar a essa situação, onde aqui você não sofreu, aqui você não era. Então, quando Freud chega no final da vida dele, que muitos discordam dessa posição, mas eu pessoalmente acho absolutamente orgânico na trajetória da obra dele. Parece funcionar. Que, no final das contas, existe um princípio para além do prazer, como ele dizia, né? Muito além do princípio do prazer, que é um movimento pulsional que acaba destruindo você. Porque, na realidade, a pulsão quer voltar para trás. O que o Freud vai dizer é que isso está misturado com a vida psíquica. Então, esse princípio destrutivo, ele tem que aparecer em alguma violência na sua vida, você tem que pôr ele para fora. Porque se ele ficar só dentro de você, ele vai te corroer, como uma espécie de câncer que vai destruindo você. Então, uma pessoa, por exemplo, muito racional, uma pessoa muito apegada a um conjunto moral, é uma pessoa que vai explodir em algum momento. Porque ela não tem
mecanismo, quer dizer... Escapar, não tem cano de escape. Por isso que eu acho que hoje, e eu discuto muito isso quando eu discuto Freud hoje, eu acho que a gente está se afastando do Freud, achando, por exemplo, que se você disser que pode transar com todo mundo vai ser feliz. Porque entendendo que a repressão sexual é resolvida na medida em que você transa com todo mundo. Se você tiver um mundo onde todo mundo seja feliz, tem o que quer, tem os seus desejos realizados, que então o Freud vai ser desnecessário. Tira o Freud e põe o utilitarismo no lugar. O princípio do prazer do utilitarismo, da redução do sofrimento, né? E eu acho que o que a gente está esquecendo do Freud hoje é justamente a relação com a opção de morte. Quer dizer, o ser humano, quando fica muito organizado, muito certinho, muito civilizado, ele adoece. Ele adoece de qualquer jeito. Não temos muita alternativa também, não é? De não adoecer? Porque também não civilizado, não sei o que lá. Isso é totalmente freudiano. Quer dizer, não adianta querer ser bicho. Porque a gente nem consegue, a gente é um bicho vagabundo. Mau bicho. A gente nasce prematuro. Né? Não consegue sobreviver. Até os 7, 8 anos. Alguns mais, hoje são adolescentes até os 35. Né? Então, o nosso cérebro demora de funcionar, que é o nosso grande barato para sobreviver. Então, a gente é um mau ser da natureza. Mal no sentido de que, se a gente for viver como os outros bichos, a gente vai apanhar. Ao mesmo tempo, se você civiliza e vira uma figura idealmente, absolutamente sob controle das suas paixões, que não tem nada fora do lugar, você também vai adoecer. Que é uma tentativa da humanidade antiga, né? Vamos dizer assim, não é? Você fala muito do período antiga, grego? Desde sempre, não é Sim. isso que a gente tenta, de alguma maneira, negar a nossa incivilidade, vamos dizer assim. Essa que os gregos chamavam essa dimensão do pathos. Que a gente traduz como paixão, mas que para os gregos era uma coisa um pouco mais dramática, porque era uma espécie de entropia do sujeito, assim. O pathos, que a gente traduz por sofrimento diretamente, é tudo aquilo que a gente tem que controlar para conseguir ser humano, ser civilizado. Só que aí quando você controla demais, você acaba produzindo sintomas. Então, o sujeito é super organizado, super metódico. Aí tem toque. Na melhor das hipóteses, né? Ele pode ter toque, ele pode ficar broxa, ele pode bater em mulher, no caso de homem. Sim. A mulher pode ser frígida, ela pode, na verdade, ter vontade de estrangular o filho. Isso na dimensão dramática. Claro. Né? Ou ela pode ser uma pessoa super organizada, super em controle da sua vida diária, mas, no entanto, quando chega em casa para relaxar, não consegue relaxar, não tem vida. Porque, na verdade, ela é só aquela persona lá. Essa tentativa de controle que a gente tem e que ele, de alguma maneira, explicita quando ele fala, a gente submerge, né? Assim, as coisas ruins, nossa. Reprime, coloca lá embaixo, fica inconsciente, né? Esse raciocínio do inconsciente não é dele, né? Não é isso, assim, ele só organiza isso. É assim, os primeiros autores que pensaram o inconsciente foram os românticos alemães. Né? A gente está falando do século XIX, né? Final do XVIII. O Freud nasceu em 1856. No meio. Né? Nasceu bem na metade do XIX. Essa herança de imaginar que existe uma dimensão no humano que transcende a razão, transcende aquilo que ele conhece de si mesmo. Isso. Portanto, que a gente chama de consciência. Uhum. E que, na realidade, é o que o move, certo? É essa coisa que é meio misteriosa, meio incontrolável, irracional. Isso aparece no romantismo alemão. E que é uma reação ao mundo iluminista, ao mundo burguês, tudo era racional, ao mundo organizado. Tudo era controlado. E aí é interessante porque o Freud é alguém que acredita profundamente no projeto iluminista. Né? Ele acredita numa sociedade organizada, ele acredita em pessoas responsáveis, ele acredita na ciência como aquela que traz luz para a vida
e para o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele é uma espécie de alma cindida, o Freud. Ele assume que nós somos bestas feras. Que tem uma de coisa alguma aqui coisa. embaixo, e nesse sentido ele é bastante fiel ao romantismo, que tem uma coisa aqui embaixo que você não consegue controlar esse cavalo selvagem. Você consegue, às vezes, direcioná-lo. Aprender como ele funciona em algumas situações e tal, mas é isso aqui que faz seu coração bater, como diriam os americanos. Quer dizer, é isso que põe você em movimento, que na realidade diz o que você deseja. Então, por isso que eu falava há pouco que o Freud é um exemplo de um pensador que ele sustentou duas posições aparentemente opostas, contraditórias. Uma que é importante ser civilizado, que é importante buscar ordem na vida. Isso é um desejo, não é? Isso é um desejo, querer isso. Querer ser civilizado, querer ordem na vida, mas ao mesmo tempo ele é aquele sujeito que pega a intuição romântica e faz uma espécie de ciência disso. Descobre como funciona esse inconsciente, que os românticos entendiam que era uma espécie de alma misteriosa, selvagem, ancestral, inclusive, que o Jung vai pegar esse viés, ancestral no sentido, inclusive, coletivo. Mas o Freud é aquele que vai, pela primeira vez, dizer, olha, isso funciona assim, aparece no sonho assado. Não é à toa que, quando ele publica em 1900 o seu Interpretação dos Sonhos, o primeiro volume inteiro é uma análise de teorias religiosas e supersticiosas dos sonhos, para depois chegar no seu segundo volume. Não é bem assim. Ele quis ser científico, não é isso? E ele quis recuperar o que a gente chama de estado da arte. O que já se falou até hoje sobre sonho? Está errado, mas tem uma coisa certa. O sonho significa alguma coisa. O sonho não significa que um Deus está falando com você, que seu avô morto está falando com você, mas se você sonha muito com seu avô morto, é porque a representação do seu avô morto no seu inconsciente fala, por exemplo, que você nunca perdoou o seu avô porque um dia ele foi, no caso do Freud era o pai, eu acabei migrando, por exemplo, real da vida do Freud, porque você nunca perdoou o seu avô porque um dia antissemitas xingaram ele na rua, jogaram o chapéu dele no chão e ele não reagiu. Ele foi Isso é a história do pai, do verdade. pai do Freud. Verdade. Ele achou que o pai dele tinha sido covarde. E aí ele teria ficado a vida inteira remoendo e graças a isso ele teria descoberto a psicanálise. Quer dizer, graças a coisas como essa, não somente coisas como essa, mas isso justificaria os sintomas que ele teria tido, como desmaios para entrar no cemitério, dificuldade de estabelecer um vínculo afetivo com o pai, ou seja lá o que for. Aí ele descobre a causa que está escondida aqui. Ó. Na verdade, era um afeto destrutivo, de vergonha do pai, de sentimento de nulidade. Talvez de uma má interpretação dele. Ele era uma criança, então, né? Uma das nossas tragédias... Então, é uma loucura isso, porque o filho tem uma má interpretação a respeito do pai. Não necessariamente o pai foi covarde, pode ter sido sábio naquele momento. Provavelmente foi. Provavelmente foi, tá certo? Então, assim, e de repente isso transforma a visão que ele tem do pai, transforma... É de uma injustiça isso absoluta. Mas isso? A injustiça maior de fundo disso é que aquilo que vai deter... Isso é uma intuição da psicanálise profunda, inclusive para além do Freud, no sentido dos outros psicanalistas e teóricos, que é o seguinte: aquilo que vai ser essencial na sua vida vai te marcar quando você não tem condição de avaliar. Isso. Não é uma loucura isso? É uma tragédia. Porque você passa a vida inteira arrastando um problema que você não tinha condição de resolver. Isso. Porque o Freud era um menino, ele não tinha como enfrentar os arruaceiros antissemitas. O pai dele... Provavelmente estava protegendo, tá certo? Estava fazendo o certo, vamos dizer assim. E virou um covarde, mas aos bastardo, olhos do menino, tá certo? Que queria que o pai fosse poderoso e fosse lá e batesse nos caras que o xingaram de judeu porco. Nós temos como sair disso? Sair dessa situação? Para o Freud? Você não sai do trauma fundante. Você o conhece de alguma forma, entende a sua origem e aí Por mais que ele seja mentiroso como fato. Ele é verdadeiro como sentimento e mentiroso como fato. Essa é uma descoberta importante do Freud. Quer dizer, tem um momento da criação dele, teórica, em que ele acha que esses traumas eles são reais. Né?
Depois ele começa a perceber São que imaginários. esses traumas, na realidade, são fantasias, como ele fala, que têm a ver com fatos reais, mas que são interpretações infantis de uma criança que não tem condição de interpretar de outro jeito. Não é culpa da criança também, claro. O pior é que não é culpa de ninguém. De ninguém. Esse é o problema. Mas aí você fica preso nessa fantasia. Então, curar, você quer ver psicanalista ficar doido e perguntar o que é cura, né? Mas assim... Porque né? não existe esse A conceito, rigor não né? existe cura. O que existe é você... Como o Freud fez. Ele criou a psicanálise porque, em parte, o pai dele foi covarde aos seus olhos. Quer dizer, ele descobriu o sintoma dele, ele aplicou por analogia a outras pessoas, ele teve coragem de ir ali onde para ele era insuportável, em olhar para o menino que foi humilhado pela suposta covardia do pai diante de uma situação histórica e social que é o antissemitismo, e dali isso não significa que ele apagou a história dele, não significa que ele passou a amar mais o pai por causa disso, mas significa que ele foi capaz, em alguma medida, de saber a história dele. E quem sabe ser criativo em cima disso. E não repetir isso lá na frente. Não passar para os filhos, mas não tem como, não? Em alguma medida você passa, mas a ideia é que se você é uma pessoa... Veja, é uma outra discussão. A psicanálise serve para quê? Qual é o impacto da psicanálise hoje? Eu, pessoalmente, acho que hoje a gente vive, os psicanalistas, grande parte deles, vive num momento de grande negação do Freud, dizendo que não está negando. Inclusive, já foi mais literal a negação, não é isso? Freud passou por um refluxo enorme. Tem teóricos que negam o Freud. Desacreditado, quase uma coisa superada, não é isso? Sim. Depois até acho que agora voltou um pouco e se admite que ele tem uma importância, mas teve um período onde Freud era negado assim, recentemente, quase inclusive, charlatanismo, não é isso? Uma coisa assim meio mágica, não sei o quê. Eu acho que a terapia psicanalítica hoje ela tem concorrentes muito sérios, no sentido de que a freudiana, mas não só a freudiana, tem concorrentes muito sérios, que é uma terapia longa, com resultados quase do detalhe, né? A gente até poderia quase parafrasear o Talmud e dizer que, como o Talmud diz, que Deus está no detalhe, dizer que a cura está no detalhe. Quer dizer, ela é muito lenta, sofisticada, cara. E discutível também. Enquanto hoje as pessoas procuram por remédios que façam com que resolvam rapidamente. Elas vivam o final de semana bem. Se na segunda elas vão estar na merda, elas tomam outro na terça. Né? Ou terapias que foquem na queixa e diga para você, olha, muda de bairro. Claro. Né? Uma coisa curta que te resolva uma questão específica do dia a dia, o que também não está errado. Né? Na verdade, necessariamente, porque o que as pessoas querem é resolver os seus problemas do dia a dia. A infelicidade é tão grande que há espaço para tudo, né? O sofrimento é tão grande que, dependendo do momento, você pode fazer uso de uma coisa ou de outra. É que, do ponto de vista da psicanálise, quando você não vai ao coração do problema, você está tamponando o problema, como se diz. Mas como ele não vai resolver nunca, não tem isso? O final não é esse? A gente não resolve? Você não resolve. Mas se o Freud tem razão, quando você chegar aos 60 anos, se você fez uma boa análise, você tocou... Então calma, então vai até o fim para ver se eu vou me ferrar. Então, você chegar aos 60 anos e tiver feito uma boa análise, tiver dado uma mínima sorte, o Freud reconhecia isso, se der muito azar, não tem muito o que fazer com o seu caso, você aos 60 anos, você pode ser uma pessoa que, de repente, consiga ajudar seus filhos em momentos semelhantes pelos quais eles passem. Você consegue, por exemplo, deixar de ser estressado com dinheiro e curtir seu neto em algum momento, sem ficar querendo pôr tudo no lugar, se você era um obsessivo, você querer ficar pondo tudo no lugar e organizando tudo o tempo inteiro. Na realidade, você deveria ser uma pessoa um pouco mais relaxada, um pouco menos controladora. E para a psicanálise freudiana, só a psicanálise. Mais humilde, né? Mais humilde. A humildade, no sentido como esse, significa saúde. A arrogância é um modo de doença, né? É isso. Então, para a psicanálise freudiana, você só conseguiria chegar num estágio de uma certa sabedoria como essa se você fizesse o processo todo. E não... todo, não tem todo. Não, claro. Não mas durante algum tempo. Mas e não tomar profundo. um remédio para não ficar triste.
Por isso tem uma piada. Não, ou que faz sentido também. Sério, é claro que faz sentido. Se você não compreende tudo isso, no final das contas você vive superficialmente o tempo inteiro, que é um pouco o que está acontecendo, né? Hoje em dia. Hoje sim. Todo mundo se resolve, acha que se resolve tudo com uma pequena, né, com uma baixíssima profundidade, vamos dizer. É uma aposta na superficialidade do shopping center, assim. Mas por quê? Por que que a gente acabou entrando nisso? Qual que é o olhar disso? Por que que a gente acabou abrindo mão? Ou a gente nunca também tentou? Porque essa é a segunda parte. Será que isso é coisa de velho? Saudosismo? A gente era mais profundo e não, agora não sei o quê. Por que que a gente abriu mão ou não abriu mão? Nunca fomos. Eu acho que essa questão é uma questão bastante ampla. Primeiro, eu acredito que sempre pessoas mais velhas tiveram a sensação de que os jovens sabiam menos. Né? Independente da época histórica, pelo simples fato de que isso é, em alguma medida, fato. Quando você tinha uma sociedade estável, um pouco inercial, me refiro ao mundo pré-capitalista. E de velocidade, é isso? No sentido que é lenta. Isso era, digamos assim, entre aspas, mais verdade ainda. Eu não estou dizendo que não é verdade hoje, mas isso era evidentemente verdade, no sentido de que havia uma longa repetição de processos. Um espaço de transformação pequeno também. Né? Ao longo do... Exatamente. E você tinha uma série de processos que aos 60 anos, você com 60 anos agora, e digamos seu filho com 30, ou seu neto com 10, sei lá, ou 20, você olhava e dizia, olha, a vida é assim. Então tem processos que se repetem. E a chance disso acontecer era alta. Exatamente, porque você tinha menos transformações. E o tempo era maior, né? Mais esticado. E você tinha uma valorização, inclusive, deste fato. De alguém que sabe, de alguém que já passou por aí, e como outro judeu-alemão filósofo, mais ou menos contemporâneo do Freud, dizia, que é o Walter Benjamin, né? Dizia, você era um narrador da vida, para alguém que vinha depois. Com o acirramento do mundo capitalista e o avanço tecnológico e as transformações sociais e políticas, toda essa história que a gente sabe, essa equação, eu não acho que ela necessariamente está completamente inexistente ou inválida. Mas pelo menos na aparência ela perdeu o valor, porque inverteu-se a coisa. A ideia de que quem sabe agora é quem tem 22. E as pessoas e a medida é do dinheiro também. Que representa sucesso. Que mudou muito, tá certo? Sim. Não que o dinheiro não fosse importante, claro que era, os reis, todo mundo que era rico sempre se deu bem, tá certo? Desde a Grécia Antiga lá, mas não é isso. Mas parece que agora só há valor. E por um motivo, sim, e por um motivo que eu acho, às vezes, que passa desapercebido, o dinheiro passou a significar quase tudo a partir do momento em que grande parte das pessoas pôde ter acesso ao dinheiro. Quando o dinheiro era só dos reis, claro, por um lado, claro. Né? Quando só os reis tinham poder e dinheiro, então você estava do lado de fora, você resolvia a vida de outro jeito. Claro. No momento em que o dinheiro foi, em alguma medida, democratizado, portanto, se você não tem dinheiro, mesmo que não tenha nascido, em alguma medida você não foi capaz de fazê-lo. Ou você não usou as oportunidades. Isso é o cruel do sistema capitalista, que todo mundo... culpa sua. Né? Quase todo mundo recusa. A culpa é sua. Você não conseguiu... É autoajuda, né? Ao contrário. Se você não fez, é porque você errou. É uma espécie de autodestruição. Que é muito difícil suportar isso, né? A ideia da responsabilidade individual pela vida, inclusive pelo sustento, pela capacidade de controlar o risco material, de pôr sob controle. É que eu acho que houve uma transposição. É meia verdade que você é responsável em parte pela sua vida, porque também senão fica esquisito. Sim. Só que virou assim, sucesso e fracasso também viraram você o grande responsável, o que também é meia verdade, né? Sim. Não é isso? Porque sucesso e fracasso financeiro ou fama, seja lá como a gente queira chamar. A gente tem responsabilidade pelas nossas atitudes, a nossa vida é feita pela gente, mas não é tanto assim. E virou só ou é assim ou não é assim. Então, essa fórmula que você acabou de descrever, eu posso interpretá-la numa chave
maquiaveliana ou numa chave, grosso modo, marxista. Se eu interpreto numa chave marxista, messiânica, utópica, eu vou dizer que você é responsável pouco pelo resultado, mas que existe um sistema que ele escraviza. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Acho que isso é uma teoria que está no lugar de dizer que os deuses eram dono do meu destino. Eu acho que o Maquiavel acertou mais nisso. Existe a virtude, que o Maquiavel falava, que é uma espécie de competência para lidar com os acasos e o acaso, a contingência da vida. Destino, existe, né? o que o Maquiavel chamava de fortuna. Isso, que é o destino, não é isso? É isso mesmo, que é o incontrolável, que é o que você não consegue, é muito grande, são muitas as variáveis. Se você nasce numa família X, temperamento é destino. Se você nasce, você genética. E se chegar nisso, então, quer não dizer, está dentro de você. Genética. Aliás, o que o Freud achava, ele chegava a imaginar que tivesse alguma coisa da ordem de uma herança biológica. Ele fazia mas na época dele se sabia muito pouco para se ter uma noção como essa. Mas de qualquer jeito, se você é uma pessoa mais preguiçosa, uma pessoa de saúde muito frágil, isso vai de alguma forma determinar de algum modo a sua vida, né? Mesmo que seja, se você nasce numa família muito rica, você pode vir a ser uma pessoa fraca justamente por isso. Exatamente. Por não ter que lutar por nada, tudo vira tudo você, cai no seu colo. Né? E, às vezes, ou não, né? Simplesmente pelo fato de você ter um temperamento mais obcecado pelas coisas que você faz, isso pode acabar fazendo com que você tenha melhor resultado nas coisas que você faz. Então, isso que a gente estava falando, de que há uma mudança aí, quando entra a ordem capitalista evoluída, avançada, ela acaba criando uma ideia de que os mais velhos não sabem tanto, o que importa o conhecimento de alguém dos anos 50, que é a matriz científica, né? Dinheiro e ciência são irmãos gêmeos, né? Os dois, no passado não importa para muita coisa, porque o que se acreditava que era científico em 1900 não serve mais. Faz parte da ciência superar... Avançar. É claro. É por isso que o Adorno dizia que a ciência é o fetiche da burguesia. Quer dizer, quando o burguês acorda deprimido, ele lê uma matéria sobre ciência e fica feliz. Porque ele olha para aquilo e diz assim, olha o que eu criei. Né? Fui eu que criei o avanço da ciência e agora a gente vive 250 anos, mesmo que vá deprimir, mesmo que não vá ter muito sentido na vida, mesmo que os vínculos afetivos estiverem meio dissolvidos, mesmo que exista um sentimento de isolamento muito grande numa sociedade bastante avançada e tal, tudo bem. Mas a ciência dá a chance de você chegar aos 80 anos e tomar remédio direito. Existe uma crença de que a ciência e tecnologia vai resolver tudo, hoje em dia. Sim. Não é isso? Não, tudo bem. Nós estamos com um problema, mas a tecnologia tem resolvido. Temos fome, a tecnologia vai resolver. Qualquer coisa. Agora, hoje, essa ideia, sob a luz do Freud, assim, me parece um pouco infantil, não é isso? Que a gente tem um elixir que vai... não, deixa, calma. Nós temos tecnologia. A tecnologia vai resolver. Sem dúvida, porque para o Freud existe uma instância, digamos assim, transhistórica ou atemporal, que é justamente essa natureza do inconsciente, essa dimensão meio autodestrutiva do homem, essa característica de estar sempre faltando alguma coisa que ele quer e ele nunca consegue chegar lá, que isso daí, a ideia de que você vai conseguir resolver esse desejo que nunca é resolvível, isso daí vai criar um tipo de fantasia específica. Esse tipo de fantasia específica vai levar você a achar que se a gente inventar um remédio para viver 150 anos, a gente vai ser feliz. Só que quando a gente estiver lá pelos 88... Ou se derrubar um governo, tudo vai ficar bom. Tudo vai mudar. A gente tem uma infantilidade geral das soluções definitivas. Sim, ainda mais no mundo contemporâneo, onde você é chamado a ter essa ilusão. Você é chamado a ser responsável pelas mudanças. Quando alguém quer dizer que está melhor, fala em inovação. É uma coisa enlouquecida no mundo corporativo. Eu também acho muito chato isso. Palestras de inovação, que a gente está avançando e tal. Tem técnicos em inovação, Você tocou numa coisa, quando você fala de derrubar o governo, que eu ia falar, que assim, existe uma outra esfera que me parece
que se manifesta essa espécie de impulso utópico pela solução do problema homem, que é a política. Resolvemos. Que é a política. Não só na tecnologia, mas a ideia de que uma política democrática que dê chance a todos, que dê voz a todos, de alguma forma vai redimir os problemas do homem. Então, se você determinar que a partir de amanhã, todos devem ser felizes, todos devem ter todos os direitos, que isso de fato vai transformar o homem, vai criar um outro homem. Então, daí vem as ideias do tipo, a histeria só existia na época do Freud. Hoje não existe nenhum problema com relação ao gozo. Ninguém mais hoje tem problema de achar o sexo sujo, como as histéricas achavam na época do Freud. E aí eram incapazes de fazer sexo, ficavam paralisadas. Não, hoje ninguém mais vai achar o sexo sujo. E aí, muito louco, você tem toda uma discussão política sobre sexo que afirma que o sexo não existe, é tudo gênero. Tudo construção social. No momento, essa é a discussão, né? Então, eu acho que isso é pura histeria. Se o Freud vivesse hoje, se ele tivesse hoje olhando isso, ele ia olhar para esse debate e dizer que não tem diferença entre os sexos, que não existe homem e mulher, que tudo é construção social, que é tudo trans. Ele ia olhar para isso e ia ver a histeria em operação aí. Por que a histeria? A negação do sexo, a negação da diferença do sexo, a negação do caráter insuportável do desejo sexual, de que você deseja, mas nunca consegue exatamente fazer aquilo que você quer, ou quando você consegue... Você tem outro desejo. O Schopenhauer dizia que o desejo tem duas formas de humilhar você. Um é impedir que você o realize, dois é realizá-lo. Então, eu acho que o Freud, se vivesse hoje, ele ia olhar para toda essa histeria política e essa ideia de que a política resolve tudo e de que o corpo é uma representação social, de que na realidade... Mas você acha que ele está nesse nível? Não é mais assim, quando você fala da democracia, todo mundo... É aquela ideia, é uma porcaria, mas é melhor que a alternativa, não é isso? Não, isso do ponto de vista... Isso não há... do ponto de vista da história política, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Só que, ao mesmo tempo que isso é indiscutível do ponto de vista da forma institucional do governo, existem todas as fantasias acopladas a esse fato. Então, a ideia de que se a democracia... Vou dar um exemplo. Na educação, por exemplo. A ideia de que se o professor for aquele que discute o conteúdo da aula com os alunos, que constrói, digamos assim, o programa com os alunos, que é aquele que vai construir o conhecimento com os alunos, do ponto de vista da educação, na realidade, esse professor vai virar um preguiçoso vagabundo. Ele não vai dar aula, ele não vai ser responsável por nada que acontece na sala, e ele vai entregar todo o processo na mão dos alunos. Imagina se na Casa do Saber o professor chega e diz, olha, eu vou dar um curso sobre Maquiavel, sei lá. Eu não conheço Maquiavel e vamos construir o conhecimento juntos. Então, mas você está tirando um sarro, porque no final não é exatamente assim. Não, na prática, pode ser assim. A pessoa pode virar um vagabundo, pode não sei o que lá. Na hora que você transforma a ideia, porque uma coisa é a ideia de que antiga, de alguma forma, de que o professor deve ser autoritário e sabe tudo. Outra coisa é quando você simplesmente dissolve qualquer relação de hierarquia, ou de autoridade, mas não necessariamente... Autoridade não quer dizer autoritarismo, né? Autoridade num conhecimento. Tá certo? Só que a gente não sabe nem direito mais como isso se constrói. Como é que você constrói uma noção de autoridade? De fato, precisa de tempo para construir uma noção de autoridade. Quando você está falando de uma instituição, o professor está no lugar do professor. Hoje é muito comum um aluno virar e dizer assim, eu fiz uma prova X e o professor me deu 4, sei lá. Mas eu tenho certeza absoluta de que tudo que eu respondi está certo. Por que ele sabe mais do que eu? Os alunos falam isso hoje em dia. Mas isso não tem... O Freud não é culpado quando ele dá a ideia de matar o pai, da ideia de matar a autoridade. O culpado não. Desculpa, porque não foi ele que inventou isso. Não foi ele que inventou. Mas transformar isso numa coisa... Bom, mas é natural. Eu tenho que matar o pai. Eu tenho que matar o professor, não é isso? Na realidade, o processo se dá, de alguma forma, na sua totalidade. Não é simplesmente se você matar, entre aspas, o professor pelo gozo de matar o professor. Senão você está lá no Totem Tabu, você está lá na pré-história mítica do Freud. Mas sim, se você matar o professor, porque na realidade você vai se transformar nele.
E não é isso que acontece. A fala, quem disse que ele sabe mais do que eu, tem uma função única: retirar de mim o sentimento de mim, aluno, pensando de mim como aluno, retirar de mim o mal-estar de achar que eu errei. Ou de ser ignorante. Qualquer mal-estar. Como se ser ignorante fosse. É a condição do aluno é ser ignorante, senão não seria aluno. Em alguma medida. É uma condição de não saber. É claro. É uma condição de não saber. Só que, na hora que ele sofre, porque ele teve uma nota aquém do esperado, então, quando ele questiona, supostamente, a autoridade do professor para ter avaliado e dado 4 para ele não está no processo que o Freud tinha na cabeça. No processo de você olhar no olho do seu desejo de matar o seu pai, no seu processo dolorido de perceber que seu pai não sabe tudo, no processo dolorido de perceber que ele é um castrado, como fala na linguagem freudiana. Portanto, não é aquele super que você achava o máximo e sofria ao mesmo tempo, porque ele era muito maior do que você. Você não está num processo de autoconhecimento de alguma forma. Não. O aluno que fala isso, ele só quer não sentir-se mal com o fato que ele fracassou na prova. Ele só quer eliminar a instância que aponta a falha nele. É só isso que ele quer. É o dedo, ele não quer o dedo. Então, ele, na verdade, ele não quer experimentar o nada de conhecimento nele, o fracasso da nota. E aí, na verdade, falando em termos freudiano, em termos freudiano, ele está numa posição narcísica, na verdade. Eu acho que a nossa cultura contemporânea, quer dizer, não sou isso que eu acho, você tem um cara chamado Lesch, que em 79 pega o conceito do Freud e transforma em categoria operacional de análise social, em 79, num clássico. Depois ele escreveu muitas outras coisas, mas eu estou me referindo à cultura de narcisismo dele, do Christopher Lasch, de 79. Na realidade, eu acho que hoje a gente vive numa cultura bastante narcísica, que é pessoas que, na verdade, ao invés de enfrentar o buraco que tem nelas, nega esse buraco o tempo inteiro e mata tudo que, por acaso, faça com que ela entre em contato. Lembre que tem esse buraco. Isso aí. Nega que existe esse vazio, nega que existe essa insegurança. Aí é o oposto de Freud, que no final das contas devemos conhecer os nossos buracos, lidar com ele. Preencher já é uma outra dificuldade. É outra promessa. É outro problema. Isso, é outra promessa. Mas de alguma maneira era isso. E hoje a gente vive da ideia de que, tudo bem, pode ser até que eu tenha buraco, mas eu não quero saber disso. Ou então, quem diz que eu tenho um buraco, na verdade, é um outro que criou em mim a ideia que eu tenho um buraco. Que eu não tenho. Que, na verdade, eu não tenho. O cara sente que não tem. Na verdade, é um discurso, sei lá, opressivo de alguma forma. É um elogio da ignorância, é isso? Por quê? Porque é tão duro. Porque eu nego a ignorância. E por que isso virou bom? Não, eu nego a ignorância. Mas por que isso virou bom? Porque pensando em termos freudianos, porque de alguma forma a análise da cultura fracassou. Análise no sentido freudiano, quer dizer. A análise fracassou. A cultura contemporânea, talvez inclusive por conta, em parte, da sociedade de consumo, que fica o tempo inteiro te oferecendo solução. Nega a reflexão também, é isso? Nega o buraco. E nega assim, não dê tempo para refletir, é isso? Não tenha tempo para refletir. Sim, compre alguma coisa. Isso. Compre, inclusive, um livro que diga para você que não existe isso, ou que existem etapas. Ou então, um livro que diga para você que é o arranjo político que faz você se sentir assim. Se você tiver um outro arranjo político sem opressão, você não vai se sentir assim. Então, quando eu digo que me parece que, do ponto de vista freudiano, a análise da cultura fracassou, na verdade, Freud foi abandonado como alguém que analisa a cultura como resultado do sintoma humano. Que sintoma é esse? A tentativa contínua de negar o sofrimento. A tentativa contínua de negar esse buraco do inconsciente que está aí. A incerteza, não é? De negar a incerteza, não é? A gente não busca... No plano da análise exterior, você nega que existe uma variável de incerteza. E mesmo as próprias incertezas, não é isso? Fica muito difícil lidar com tudo isso, então a gente resolve... resolve de outra maneira, que é mais simples, mas não resolve. Assim, se você imaginar... Para onde vai dar tudo isso? Assumindo que o caminho está sendo esse, ou seja, a negação de Freud, vamos dizer assim, a negação do que o Freud falava, assumindo que a gente está caminhando para isso mesmo e que isso vai virar universal no sentido de todos de alguma maneira, estamos caminhando para isso. Onde acaba isso?
Eu acho que o autor que percebeu onde isso acaba, ainda que numa fórmula de algum modo datada, porque ele vivia nos anos 30 quando escreveu, e portanto ele estava pensando num formato de poder político e sociedade fascista e totalitária, centralizadora, mas guardando-se digamos, esse arcabouço datado do romance, acho que quem mais chegou perto de perceber onde isso vai dar foi o Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo. Foi ele que chegou mais perto. Quer dizer, uma sociedade... Ele errou porque não é o Estado. É o Estado associado ao mercado. E a democracia liberal de consumo. Não é uma ditadura... Não é uma ditadura explícita. Pelo contrário, é democrático. Com a sensação de que você escolhe, não é isso? Que é mais inteligente do que um Estado impor. Muito mais. E funciona muito melhor. Porque... Claro, porque é você mesmo se autocontrolando, não é isso? Quando você adere a um sistema, e quando eu digo sistema aqui, eu estou falando inclusive sistema informático, de que para tornar seu seguro-saúde mais barato, em troca de você entrar numa rede de médicos e laboratórios e academia de ginástica e restaurantes, em que você vai pontuar à medida que você fizer exames toda hora, for ao médico toda hora, correr não sei quantas horas na esteira na academia, frequentar os restaurantes com comida balanceada e orgânica, e isso implicar em diminuição da sua apólice de seguro, implicar em você ter mais saúde. Já é assim, muito aqui menos, né? Mas lá é muito claramente isso. Então, aí você chega no que eu estou chamando de Admirável Mundo Novo pelas mãos da democracia liberal de consumo, e não num formato que o Huxley imaginou. E como que a gente sai disso? É individual a solução? Você acha? Aí voltamos para a autoajuda, sim ou não? É individual? Ou seja, não, eu serei o rebelde. Eu acho que a gente não tem saída. Eu acho que a gente não tem saída. A gente não. A saída individual, ela já é em si um produto. A saída individual é utopia romântica. Eu vou ter uma casa em Gonçalves. Certo? Mas para eu ter uma casa em Gonçalves, eu tenho que ter uma economia rodando que mantém minha casa em Gonçalves. Você aluga ela no Airbnb de vez em quando para poder pagar a casa em Gonçalves. E você vai, aí você experimenta uma natureza. Mas não pode muita gente. Se tiver muita gente fazendo isso, daqui a pouco você vai lá, tá que nem Campos no inverno. Lotada de gente. Ou aquelas polêmicas de eu vou para lá... Não, mas aí você migra para próximo. Então, isso já tem próximo. Então, aí você vai indo à medida que casa no campo, esses lugares vão ser... a utopia romântica. Eu vou me isolar do mundo. Mas o mercado já te oferece opções românticas. Você já pode, desde o romantismo de passar 3 dias em Roma, até você ir para uma pousada fazer nada, como se fala, o turismo do nadismo, em que você vai para uma pousada em Floripa para ficar 5 dias à frente da praia, pensando em nada. Eu acho que não tem solução, não tem saída. Estamos todos enredados nisso. Assim, na verdade, uma das coisas que me encantou... Nós vamos perder a oportunidade de lidar com os nossos buracos, é isso? E eu acho, não que a gente perde na sua totalidade, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que, em alguma medida, algumas pessoas, por uma série de razões, sorte, azar, com questões variáveis de contexto, a tal da fortuna do Maquiavel, você pode, em alguns momentos, ser mais capaz do que outros de conseguir lidar melhor com essa negação, esse denial, como os americanos falam, né? Com o conceito do Freud, de viver em denegação o tempo inteiro, dizendo que aquilo não existe, que você não está sofrendo, que aquilo não está ali. Agora, eu acho que algumas pessoas podem conseguir um pouco melhor. Em termos sistemáticos, de sistema social e político... E de volume, vamos dizer assim. Acho difícil. Acho difícil porque... por isso que eu falava antes... Mas isso significa que nós vamos destruir o planeta, é isso? Levando para o final, tá certo? Assim, todo mundo sabe que vai bater o carro, né? Sim. Se continuar assim. E a gente não consegue evitar ou não consegue mudar a atitude para que o carro não bata. Então, significa, se a gente for radicalizar esse raciocínio, vamos destruir, nós vamos nos autodestruir em algum momento, vamos destruir o planeta, não sei se nessa ordem, tá certo? Não vai funcionar. Olha, não é isso? Assim, primeiro, sendo freudiano, quando eu dizia antes que a análise da cultura fracassou, no sentido freudiano, significa que a cultura, se em algum momento ela teve alguma chance de se tornar um
pouco mais consciente da sua dimensão destrutiva, autodestrutiva e narcísica, parece que sumiu. Ela optou por comprar, inventar, não só comprar, inventar utopias que deixaria todo mundo feliz. Né? Resolver assim os problemas. Os problemas demoram para resolver. E a gente optou por fingir que eles se resolvem. E alguns não têm solução mesmo. A solução é saber que eles não têm solução. E saber cope com lidar eles, com isso no coração. Essa angústia, né? Então, mas voltando à tua pergunta. Na primeira resposta, eu diria que, no sentido freudiano, a análise da cultura contemporânea tem fracassado porque a cultura contemporânea optou pelo contrato utilitarista. O contrato utilitarista é aquele que acha que a equação humana é resolvida na medida que você reduz o mal-estar e otimiza o bem-estar. Tá. E tanto que os utilitaristas também falavam de princípio do prazer, muito antes do Freud. Só que o princípio do prazer dos utilitaristas é mais evidente. É a ideia de que o homem é movido por um princípio. Que princípio é esse? Rational choice, como eles falavam. Isso eu estou falando autores que viveram na virada do 18 para o 19. Jeremy Bentham, John Stuart Mill, certo? Então, assim... a base do liberalismo também depois. Sim, John Stuart Mill é um dos pais do liberalismo. Deus, então, assim, a ideia de que o homem, o que move o homem é reduzir o mal-estar e otimizar o bem-estar. Portanto, se você resolver essa equação, o homem estará bem. Então, a impressão que eu tenho é que a análise da cultura fracassou porque a gente acreditou nisso. A cultura preferiu o utilitarismo. Ou seja, ao invés de fazer o caminho todo e perceber que o prazer é mortal, certo? Que ele pode ser mortal, que o desejo pode ser desejo de morte, no sentido de voltar àquela condição anterior da matéria inerte. Eu estou falando freudianamente mesmo, né? Perfeito. Então, assim, ao invés de fazer esse caminho que é muito mais doloroso, muito mais complicado, longo, e que, na verdade, o resultado não é onde você chega, mas é o processo. O resultado não é o paraíso, né? Não temos o paraíso. É o processo. Claro. Ao invés de fazer esse caminho, me parece que a cultura contemporânea, leia-se nós, certo? Não estou falando que é a cultura lá. Alguém. Estou falando de não nós. Não é uma coisa demoníaca. É isso aí. Nós optamos pelo contrato utilitário. E nesse contrato utilitário, um dos resultados pode ser estourar o planeta. Mas a gente pode também chegar à consciência de que nós devemos tomar conta do planeta. O problema é que isso é uma frase, outra coisa é como realizar isso. É interessante. O Herman Melville, que escreveu o famoso livro Moby Dick e tal, que está inserido na tradição protestante americana de pensar o mal, né? Na literatura, como Nathaniel Hawthorne, com a Letra Escarlate antes dele. É interessante que o romance da baleia está inserida num momento econômico em que as baleias estavam praticamente em extinção, porque o óleo das baleias era usado para acender lâmpadas, né, nas cidades. Tudo era com óleo de baleia. E aí descobriram o petróleo. O petróleo salvou as baleias. A descoberta do petróleo salvou as baleias. Menos dos japoneses. Em alguma medida sim, senão hoje elas não existiam nem mais. existiam mais. Até 1850 elas tinham desaparecido completamente. E agora o petróleo vai matar tudo. O século XX não teria conhecido as baleias. O petróleo salvou as baleias. O que eu quero dizer com isso é o quê? Uma descoberta tecnológica salvou de extinção um animal específico. Eu acho que há um viés da tentativa de solução de problemas de sustentabilidade que passa pela ideia de que soluções tecnocientíficas farão com que a gente encontre princípios energéticos, não no sentido do Feng Shui, né? Princípios energéticos que façam com que a gente faça energia limpa. Isso. Essa é a base do raciocínio. Aí pessoas que leem e escrevem revistas como Vida Simples vão dizer que isso já está aí. Pessoas que comem comida orgânica chegarão à conclusão que se você não matar nenhuma vaca, o mundo vai ser salvo. Certo? Agora, como que você pode deixar 7 bilhões de pessoas felizes? Eu acho que o problema do planeta começa na insustentabilidade do desejo humano. E estou sendo freudiano de novo.
O desejo humano é insustentável. Quando você tem 7 bilhões de pessoas desejando plenitude, satisfação, em algum momento isso explode. Vou te contar uma história. Em 2012, eu fui cobrir o Rio Mais 20 para a Folha, um dos caras que estava cobrindo. E eu lembro claramente de uma reunião específica em que era muito disputada, que foi uma sessão da parte da Comissão Brasileira sobre água. Estava muito cheia de gente. E eu estava lá em pé, encostado na parede, porque eu ia acompanhar as discussões e tal. E aí começou a rolar um barraco entre uma mulher que estava sentada e uma outra que queria sentar na cadeira ao lado, onde ela tinha posto a bolsa. É querer guerra, né? Isso é conhecido. Até aqui na casa dos amigos eu já vi guerras assim, isso, exatamente. Né? Ela colocou a bolsa para amiga. E guardando o lugar, o outro fala, você não tem direito de E guardar. aí a pessoa que estava de pé era todo em inglês, porque a língua oficial dentro é inglês, a segurança era da ONU, era como se fosse um pedacinho de Nova York. Né? Então a que estava de pé dizia para a sentada, a norma proíbe que se guarde lugar, e ela tinha razão. A norma proíbe que se guarde lugar. E aí a sentada repetia. Não, mas ela já estava sentada aqui e ela teve que ir ao toalete. Então ela já estava aqui antes de você, apesar de que ninguém via isso. Eu também não tinha visto ela naquela cadeira antes. Como se resolveu o problema, o segurança trouxe mais uma cadeira e colocou para a nova mulher lá que tinha chegado sentar. Ou seja, o problema da sustentabilidade é porque o desejo humano é insustentável. Só que para você tornar ele sustentável, de alguma forma você tem que cercear o homem. Você tem que limitá-lo. Você tem que dizer para ele não pode. Como você faz isso com 7 bilhões de pessoas que não têm instituições que as representem? Para não entrar no debate da legitimidade e da representação, hein? Não estou nem entrando nisso. De voto e partido. Mas se a gente não tem instituições que representem essas 7 bilhões de pessoas naquilo que elas desejam. Então, eu sou muito cético com relação às soluções. Nossa capacidade de nos entendermos por uma solução para a gente não bater o carro no final. Eu acredito mais em, de repente, soluções tecnocientíficas como o petróleo versus baleia lá atrás, não no sentido que eu acho que a ciência resolve tudo, uma hora dessa ela não descobre, né? Mas se a gente conseguir, em algum momento, tornar viável numa escala, porque se o mundo tivesse 7 milhões de pessoas, não existia problema de sustentabilidade. Claro. Mas o que criou isso? Melhor medicina, mais longevidade, menor mortalidade infantil. Tudo de bom, né, na verdade. Tudo de bom. Totalmente Freud. Claro. E seremos 9 milhões aí daqui a alguns poucos anos, não é isso? Quando na sociedade vitoriana a associação entre melhor gestão de esgotos e a prática protestante na Inglaterra, metodista, anglicana, de cuidado com casa suja, criança sem tomar banho, beber a água do esgoto, somando desde isso aqui até isso aqui, a mortalidade infantil começou a cair. Isso é lindo. Claro. É lindo. Só que, quando você olha isso no arco, o que eu acho uma das heranças freudianas mais importantes é a capacidade de olhar para isso e perceber que não há uma solução para isso. A solução para isso... É desesperador, né? Então, por isso que o Freud é um pensador trágico. Claro. O Freud é um pensador trágico. Ele é um pensador que resgata... Não há sentido e não há solução. E é isso que é ser humano. E ser capaz de conviver com isso. E ser, de alguma forma, não deprimido. Não deprimir, né? Todo o tempo, de vez em quando sim, pode. De vez em quando todo mundo pode. Porque mas eu digo você o fala, tempo não tem todo. sentido, não tem solução. De vez em quando você pode ficar triste. Sim, de vez em quando sim. Porque, inclusive, é até bom que você fique triste de vez em quando. Porque se você nunca ficar triste, é porque você está... Não sabe disso. In denial. Você não sabe disso. Só que eu acho que o contrato utilitário, que foi nossa escolha, é denial. Então, assim, é a ideia de que o homem é de fato definido pela... Nós escolhemos não ver. É isso que você está dizendo. Para ser feliz.
que não é felicidade, é isso? Não. Para fingir que é feliz, é isso? É porque, na realidade... É difícil acreditar que é felicidade, não é? Ou eu estou sendo assim, meio ingênuo agora, de falar assim, não, mas se o cara não se conhece, não, então ele não consegue ser feliz de verdade, é só uma casca de felicidade. É assim, sabe, a minha impressão é a seguinte, o caminho freudiano, pensado agora em termos de, digamos assim, como definir em poucas palavras nisso que você está perguntando, a felicidade, eu diria que o caminho freudiano, não só o freudiano, mas da corrente psicanalítica que lida com essa dimensão de uma natureza humana lá na origem, complicada e tal, eu acho que é o caminho do amadurecimento. E eu acho que a nossa cultura utilitária, ela optou pelo caminho da felicidade em detrimento do amadurecimento. Felicidade compreendida como negação do sofrimento, otimização de ferramentas de bem-estar imediato, entendeu? Uhum. Então, assim, isso daí, no plano político, eu acho que o drama é mais interessante ainda, porque isso deságua numa cultura de direitos. Todo mundo tem direito a tudo. Tudo sem deveres. Sem deveres, claro, porque deveres é da ordem da opressão. Direitos a tudo. Aquele escritor que fez Insustentável Leveza do Ser, o Milan Kundera, né? Ele escreve um livro chamado Imortalidade, que tem um trecho que o personagem, que é um cara como ele, que vem do leste europeu, do período comunista e tal, atrasado em relação às democracias de mercado liberais, como a França, onde ele foi viver, que ele diz assim, o homem francês, porque ele tem necessidade de amar, ele acha que ser amado é um direito. Então, assim, no plano político, eu acho esse emaranhado mais interessante ainda. Porque... Esse é um reflexo, não é? A parte política. O raciocínio que eu estou levando é o seguinte, uma cultura que desistiu de uma análise freudiana de si mesma, digamos assim, e optou por um contrato utilitarista, é uma cultura que, quando pensar em termos políticos, ela vai pensar que a política também deve gerar prazer. Assim, claro. Também deve gerar prazer. Então ela vai pensar na política como um sistema que distribua direitos o tempo inteiro. E se você pensar do ponto de vista da vida, nada mais normal que as pessoas queiram viver bem. Não, claro, a ideia é essa, tá certo? A procura é essa. Nós estamos falando sobre comos, não é isso? Sim. Só que quando você pensa na lógica do direito enquanto tal, não do direito lei, mas do direito nesse sentido, essa lógica dos direitos está sentada numa estrutura econômica aqui embaixo. Os direitos são tão caros quanto uma bolsa Prada, certo? Claro. Então, se você não tem uma estrutura econômica, e economia é uma besta, economia é a ciência da escassez. Então, onde eu percebo a dimensão infantil da solução do mundo a partir da cultura do direito? Porque ela nega a escassez dos recursos aqui embaixo. Ela sonha com um mundo sustentável, onde 7 bilhões de pessoas vivam como americanos, não exatamente como americanos, não, claro, mas tem a disposição à abundância dos americanos e com direitos suecos. É um bom sonho. Não é isso? Do ponto de vista até quase religioso, assim, de sermos todos de alguma maneira atendidos. Do ponto de vista freudiano, é um sintoma em negação contínua. Infantil. Infantil, exatamente isso. É um sintoma denegatório de uma situação insustentável em que, para eu produzir essa camada de direitos aqui em cima que manteria todo mundo numa Suécia eterna, você tem que ter uma riqueza aqui embaixo. Que não existe. Produtiva continuamente, que vai dar a explosão do planeta em algum momento. Não dá para todo mundo. Mas se eu digo que não dá para todo mundo, eu estou afirmando desigualdades de todos os tipos, o que politicamente é duvidoso. Certo? E mesmo até eticamente, você fala por que é quem deveria estar... Né? Tem uma discussão complicada aí. Porque pergunta... É desejável que a gente possa viver, não num estágio drogado o tempo inteiro, não nesse sentido, um pouco mais igualitário, mais justo, mais, né, com tudo, mas parece difícil da gente montar essa equação. A pergunta... Tem uma forma mais fácil de montar isso.
você monta um governo central que decide quantas pessoas ganham, o que elas têm que fazer. Mas aí a gente perde o outro lado. A gente já tentou isso. E não deu certo. Já tentou isso. Não deu certo porque você perde a liberdade e não funciona ponto de vista econômico também. Então, você para de produzir. Nós temos uma situação complicada aí. Temos uma situação complicada. Nada funciona tão bem. De uma civilização que tem experimentado fórmulas, né? E que eu vejo o debate econômico muito desse jeito, quer dizer, o denial contínuo ao fato de que existe economia porque não tem recursos suficientes, associado ao fato de que esse discurso político parece afirmar que eticamente está certo que alguns têm e outros não, o que nos fere, é louco, o que nos fere naquela ideia kantiana de que o mundo ele deve ser racionalmente suficiente. Né? No sentido de que ele não pode ser suficiente para um e insuficiente para outro. Não, é que é feio. Não é isso? O problema é que não tem ninguém que determinou isso. Não existe uma ordem sobre a qual você sustenta. Assim, claro. Então, se a humanidade, em algum momento, se ver reduzida a 1 bilhão de pessoas, é mais fácil ser sustentável. Mas ela só chegará lá se acontecer alguma catástrofe. Que também é feia, é uma solução feia. E provavelmente, se a gente passar por alguma catástrofe de uma ordem dessa grandeza, a gente vai regredir em violência, vai ter muito menos direitos do que existe hoje. Inclusive, os homens vão voltar a se matar e as mulheres a morrer de parto. Então, assim, a análise... O futuro não está muito bom. O futuro Ainda bem que a gente vai morrer antes. O futuro nunca foi bom. O futuro é o que ele é. Certo? O futuro é o que ele é. Mas a gente gostaria de acreditar que a gente pode construir e melhorar. Em alguma medida a gente pode. A gente tem feito isso também. A gente fez isso em alguma medida. A humanidade não a gente melhorou. Tem melhores remédios. A gente melhorou de alguma maneira. A humanidade tem melhores remédios. Não é uma ilusão, né? Não é uma ilusão. Não é uma ilusão. Não é um delírio. A gente tem melhores remédios, a gente tem certos avanços políticos, a gente tem uma melhor tolerância à diversidade. A diversidades culturais e coisas assim. Apesar de que, se você pega o exemplo da diversidade cultural, a tolerância na diversidade cultural se transforma na criação de parques temáticos de culturas que não se sustentam por si só, você está criando a insustentabilidade embaixo de novo. Então, assim, não é um delírio que a gente conseguiu, e o Freud acreditava profundamente nisso, né? Que a vida em superstição era ruim. Racionalmente conseguiu, de alguma maneira, melhorar. O que o Freud descobriu é que conseguir racionalmente melhorar carrega consigo o próprio sintoma de ser racional. E o germe da irracionalidade. Né? A razão por si só é um monstro. Isso daí, a ideia de que se você é racional o tempo inteiro, você também é doente, certo? Então, assim, o fato que a gente melhorou, por exemplo, a gente tem mais longevidade. Quer ver uma coisa interessante? Sociedades que têm melhor riqueza, melhor ferramentas médicas, né? Melhor gestão pública, todos esses elementos que são indicativos de melhoria social ao longo do tempo, sociedades assim, elas têm por característica maior longevidade das pessoas. Só que elas têm uma outra característica que normalmente não aparece e que eu fiquei 2 anos lendo sobre isso, escrevi algumas colunas na Folha sobre isso. O nível de fertilidade despenca. E algumas com taxa de suicídio alta também, né? Sim, mas eu estou falando fertilidade não por razões biológicas. As mulheres não querem ter filhos. Desejo. Desejo. No sentido de desejo. Ela quer trabalhar, ela quer crescer profissionalmente, e a primeira baixa nesse processo é a maternidade. Os homens também não querem muito, porque quando tem filho com uma mulher, está ligado a ela para sempre. Tesão também ou é só reprodução? Eu acho, aí não tem a ver, eu estou me referindo às estatísticas da Universidade de Cambridge, que não tratam do desejo. Eu acho que o desejo também tende a despencar. Eu, às vezes, brinco dizendo que nossos avós transavam mais do que nós. Apesar que a gente fala muito, anda muito pelado.
A minha não. A minha era pura. Não, olha, eu tenho duas avós interessantes. Uma casou grávida e a outra foi a primeira ou a segunda sufragete do Brasil. Então, minhas avós eram umas figuras, né? Eram as figuras. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o Nelson Rodrigues entendeu muito a dinâmica do desejo. Está mais perto do Freud do que muito psicanalista com tá. certeza. Desejo tem a ver com pecado, com interdição, com contraditório. Né? Aquela famosa fórmula que a mulher do vizinho é mais gostosa, sabe? Essa coisa no sentido popular que se fala. Então, assim, eu acho que também tende a haver um decréscimo de desejo sexual. Mas não era isso que eu estava me referindo. Eu estava me referindo à estatística da Universidade de Cambridge. Nessas estatísticas aparece de modo muito claro que quanto mais você tem riqueza acumulada, no sentido de melhores condições de vida para o maior número de pessoas da população, menos filho tem. Quando você projeta... O que seria uma solução para o que você está falando no final. Se a gente conseguisse ter esse padrão, teria menos filho e a tendência seria cair a população até uma certa... Aumenta a população de idosos. Isso. Diminui a população de jovens, quebra a Previdência. Isso, esse é outro problema. Eu ia chegar nisso. Quebra a Previdência, não tem quem pague os direitos dos aposentados. Solução... Eu costumo dizer para o meu filho, que acabou de nascer a filhinha dele, que vai fazer 1 ano. Ela que vai te sustentar. Ela nunca vai se aposentar. O que é isso que vai acontecer. Vai acabar a aposentadoria. O conceito de aposentadoria vai simplesmente acabar. Porque você não vai ter jovem suficiente para pagar a conta das pessoas que vão viver cada vez mais. Qual é a única solução? Colocar as pessoas para trabalhar cada vez mais e retirar a aposentadoria do cenário. Eu imagino que daqui a 150 anos eles vão estudar a aposentadoria, assim como quem estudava no passado a alta mortalidade infantil, como quem estudava a falta de esgoto. Fenômeno deste momento. Completamente fora do eixo. Do propósito. Como que alguém pode imaginar que pessoas têm o direito de ficar 20, 30 anos sem trabalhar porque trabalharam um dia? Em cima de jovens que não têm nada a ver com isso e que são poucos, certo? Então, eu acho que essa contradição intrínseca na melhoria social que a gente vê hoje, é bom as mulheres se emanciparem, é bom elas trabalharem, é bom elas terem opção, elas não querem ter filhos. Isso é uma coisa que, às vezes, quando eu estou discutindo isso, eu passo ao ato, como se fala em psicanálise, e eu pergunto: você quer ter filho? Pega uma menina de 30 anos, 20, quer ter filho? Não. Nenhum, talvez um. Quanto mais você sobe na escala social, mais isso é claro. Menos filho. Ou seja, a melhoria de condição de vida traz problemas junto com a melhoria que a gente não conhecia. E esses problemas, eles podem, em alguma medida, em algum momento, oferecerem contraditórios. O que provavelmente vai se resolver é acabar com a Previdência, nesse caso específico, acabar com a aposentadoria, as famílias vão ficando cada vez menores, não tem gente com vínculo afetivo familiar com os longevos, esses longevos vão cada vez mais ser cuidados por instituições do mercado do Estado, certo? Porque as famílias vão ficar muito mononucleadas. Nossa, eu estou adorando que eu vou morrer antes. Se continuar falando, eu falo, que bom que eu vou morrer antes desse negócio. Vai ser chato pra cacete. Mas isso tudo é um desafio, cara. Isso, é muito bom que a vida acaba. Vamos voltar lá pro comecinho. Ainda bem que a gente vira pedra. Ainda bem que acaba. Ainda bem que a gente vira pedra. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é isso, quando o Freud pensa a cultura, Freud pensa a história, esse núcleo contraditório que o Freud chegou no final da sua vida a pensar, ele foi sendo paulatinamente desconstruído por muitos dos seus seguidores. E eu acho especificamente que no caso de muitos psicanalistas freudianos e lacanianos, hoje, muitos deles estão muito distantes disso. De Freud. Abraçaram a utopia política, a utopia social, como uma forma de resolver esse buraco. Identificaram muito bem que o capitalismo opera em cima dessa falta. O que é verdade. Certo? Que ele vai oferecendo para você objetos que tamponem isso daí. E aí funciona um tempo, daqui a pouco não funciona mais. Aí você troca de objeto. Apesar de que o capitalismo vai
evoluindo e oferecendo cada vez mais objetos invisíveis, associados a estilo, a valores, a comportamento. Não necessariamente objetos que você pega com a mão. Mas algo que você possa comprar. E aí isso vai lhe dando a impressão de que você é uma pessoa espiritualizada, né? Que você... A própria assimilação do budismo no Ocidente é muito claro. O budismo virou uma coisa light no Ocidente. Coisa de rico, sem contradição. Não precisa se esforçar muito. Não precisa se esforçar muito. E o budismo, de verdade, é um esforço absurdo. Toda religião é um rolo. Claro. Quando ela é vivida de forma de verdade, que eu acho um problema. Na verdade, acho melhor viver sem religião. Mas assim... mas se o cara fez outra história, que faça direito, por favor. Bom, mas no momento que ele faz direito, ele pode... no momento que ele faz direito, ele necessariamente vai viver dentro de rituais, vai viver dentro de uma liturgia. Limites. Certo? Limites. Aliás, dentro das estatísticas de fertilidade, as mulheres mais férteis são as religiosas. Por quê? Porque então, viva a religião. A adesão à religião estrita reduz os papéis sociais. Diminui a instabilidade da função. Então, você tem uma função primordial, no caso das mulheres, ter filhos. Certo? Trabalha, mas ter filhos vem antes. O resultado, quando você estabiliza as funções sociais, é mais fácil a ideia da maternidade como alguma coisa essencial e evidente. Claro. Né? Mas só que, ao mesmo tempo, isso está em confronto com uma ideia de emancipação que é contemporânea, que eu acho melhor como solução de vida. Mas o fato de achar melhor, e é por isso que eu acho que o Freud é um autor tão essencial... O subproduto não necessariamente é uma coisa melhor, apesar de ser... Porque também tem essa ilusão. Se eu estou fazendo uma coisa boa, o subproduto é bom. Sim. Mas é bom acreditar nisso também, porque senão fica louco, né? Então, mas assim, porque você fala, se eu estou fazendo uma coisa boa, então a consequência é boa. Mas não é necessariamente assim. Essa é a, digamos assim, essa é a sinuca da maturidade. Quer dizer, é bom acreditar, você não pode viver absolutamente no buraco o tempo inteiro, mas eu lembro de um conto que, quando eu estou discutindo isso do Freud, o Freud era apaixonado pelo Dostoiévski, né? Como todo mundo sabe, escreveu o famoso texto em que ele tem dados errados biográficos do Dostoiévski sobre a morte do pai, mas independente desse, digamos assim, dessa efeméride, ele percebe que o Dostoiévski entendeu o desejo edípico. No Irmãos Karamazov, especificamente. Mas tem um conto do Dostoiévski chamado Sonho do Homem Ridículo, que é um conto tardio, né? 77, 78, Dostoiévski morre em 1881, né? Que ele narra a história de um niilista, personagem tipicamente dostoiévskiano, que acha que o mundo é um lixo, que não vale a pena, que as pessoas são idiotas, e, portanto, ele resolve se matar para provar que ele é livre disso. No dia que ele vai se matar, ele está indo para casa, uma menina puxa ele e pede para ele ajudar a mãe. Esse conto é profundamente freudiano. Olha só. E aí ele empurra a menina, vai para casa, pega o revólver, aponta para o coração e dorme. Não se mata. Você não sabe o que ele vai fazer depois, porque você vai entrar no sonho junto com ele. Você sabe que ele não se matou, pelo menos até o momento que ele está contando o sonho. Claro. Né? Porque senão o conto começa depois do sonho. Mas você não sabe o que ele vai fazer depois. Ele pode estar contando o sonho, você lendo o conto para se matar. Aí ele conta que ele sonha, e nesse sonho ele é levado para um outro lugar. E nesse outro lugar, quando ele chega lá, ele percebe que as pessoas são muito tranquilas. Elas sorriem umas para as outras. A gente diria hoje, numa linguagem popular, abraçam árvores. Tá? Vivem num lugar super gostoso, tudo tranquilo e pacífico. Mas antigamente era o Shangri-La. Uma espécie de Shangri-La, paraíso perdido. E ele começa a querer falar com as pessoas porque ele é inquieto, ele quer saber onde ele está. Ninguém fala com ele, sorri. Porque a pessoa está tão bem, por que falar? Ela está tão repousando na sua plenitude e tal. E aí ele força a barra e começa a montar umas teorias na cabeça dele, no sonho. A teoria que ele monta é que ali é um paraíso que deu certo. O Adão e a Eva dali não destruíram o paraíso. Não traíram nada e tal.
Mas aí ele continua até que ele consegue falar com uma mulher lá. Começa a conversar, fazer perguntas, chega outro, começa a falar com ele, vem outro, começa a falar com ele, e aí vai formando aquela assembleia, as pessoas começam a gritar, todas querem falar ao mesmo tempo, começam a se bater, a se matar, ele fica desesperado, querendo pôr ordem, dizer que não era aquilo que ele queria, ele acorda. Ele acorda, levanta e vai procurar a menina. Não se mata. A questão é por que ele não se mata. Se um analista tivesse um paciente como esse, que tem um sonho e resolve o problema dele, porque ele consegue interpretar o sonho dele, né? O homem ridículo, como se chama no conto, ele não tem nome, ele percebe que ele tinha sido a serpente do outro paraíso. No momento que ele percebe isso, ele sai da depressão. Essa é uma intuição profundamente freudiana. Na realidade, o que tira você do sintoma não é negar o sintoma, é o coração do sintoma. Então, esse paciente, entre aspas, paciente, né? Esse personagem do Dostoiévski, ele sai da depressão, ele sai da negação do mundo, ele sai da afirmação contínua de que o mundo é um lixo, todo mundo é idiota, ele é o único que não é, por isso ele vai se matar, porque ele quer se livrar desse mundo e tal. Ele sai dessa situação não porque alguém diz para ele que ele é tudo isso e os outros são ruins. Ele sai da situação quando no sonho dele ele tem um insight. Eu estava no lugar a ser... Como que o Freud não ia babar em cima de Dostoiévski? Eu sou este mundo também. Eu sou responsável por isso. Não é o outro que faz isso sem si. Eu estava no meu sonho no lugar da serpente. Da linguagem do Dostoiévski, portanto, eu estava no lugar do mal. Isso me liberta. Essa, digamos assim, esse insight freudiano que está no Dostoiévski, é ele que eu acho que está sendo perdido na análise da cultura. Ele está sendo perdido porque a gente simplesmente abdicou de fazer o trajeto total. O mal é o outro, sempre. O mal é o outro. Hoje. Então, Freud nos veria como? Como ele nos definiria hoje? Contemporâneos? É. Histéricos e infantis. É assim que eu acho que ele nos veria. Presos no princípio do prazer infantil, negando a sujeira da realidade, do sexo como representação, no caso da teoria freudiana original da histeria. Eu acho que ele nos veria como histéricos e infantis. Boa!